Olá, olá. Vamos esperando o pessoal entrar. Natália está aí. Nossa convidada também já está online. O Flávio. A Tosca também está aí. Vamos acionar aí o aviãozinho, convidar o pessoal, os amigos para entrar. Esse aviãozinho aí embaixo. Chama o pessoal, gente, para participar. Misael, professor Misael querido. Denise Barbosa, minha parceira, que bom. Nossa, é tão bom ter vocês aqui. Vocês não imaginam como é que dá força. É muito legal. Vamos acionar o aviãozinho para a gente convidar mais gente. O pessoal está chegando. São 9 horas. A gente está começando a nossa segunda live. A nossa terceira live, na verdade, né? Oi, Denise. Chama esse povo para entrar. Bota essa setinha aí, o aviãozinho, para fazer o pessoal chegar. Então, vamos lá, gente. Vamos aumentar o número aí de espectadores dessa live. Fico esperando o dia inteiro para chegar essa hora. Vamos lá, gente. Cadê o povo? Chama aí, Misael, seus amigos. Maiara. Cadê o pessoal? Vamos lá, gente. Já chamou, chama. O povo tá vindo, o povo demora. Não tinha muita gente online, não. Quando eu abri a câmera, aparece para mim quantos contatos, né, da Central dos Professores estavam online naquele momento. Tinham 17 pessoas da nossa rede ali online. Então, hoje é sexta-feira, né? Pode ser que professora Maiara compartilhando isso, clica nesse aviãozinho que ele chama todo mundo para participar. Eu também chamei aqui, fiz propaganda pelo WhatsApp, bastante, e é assim mesmo, o pessoal vai chegando aí no meio. Bom, aqui no grupo acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou Esther Shapiro, a idealizadora da Central dos Professores, que é uma empresa voltada para soluções pedagógicas e para atendimentos individuais, né, com alunos, professores e empresas. E a gente está aproveitando esse momento para fazer o Fora de Sala, que é um circuito de lives onde a gente vai poder fazer uma troca pedagógica, né? Um nosso encontro pedagógico através aqui do Instagram. Então hoje eu convido para o nosso encontro a professora Maiara Firmino, professora de Geografia. Eu já vou fazer o contato para que a Maiara entre. Maiara, não estou te vendo. Maiara, eu acho que a Maiara não está presente aqui. Tati, que bom que você pôde vir. O horário, assim, hoje está bem disputado, né? Tem um monte de gente ao vivo. Eu sei realmente que é um grande desafio, mas ontem foi muito bacana a live com a professora Natália, foi muito legal. E hoje a gente, assim que a professora está aqui, deixa eu ver se eu consigo uma transmissão ao vivo. Vamos lá. Vamos esperar a Maiara. Enquanto isso, gente, vai no aviãozinho, vai chamando o povo. Essa live vai ficar muito boa. A Maiara chegou, que bom! Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Então, gente, a Maiara é professora de Geografia, faz parte da nossa equipe e eu vou deixar a Maiara se apresentar. Com a palavra você, Maiara. Obrigada.
Acho que a gente está com algum probleminha na sua conexão, Mayara. A sua internet tá pausando. Porque eu também já estava analisando, Guilherme, bem-vindo. Não tem tá? Deixa problema. A eu gente ir que faz aqui ao vivo é para assim mesmo, acontece. arrumar um outro Ótimo. ponto. E agora, tá melhor? Tá melhor, tá Tem que arrumar ótimo. um ponto para a gente conseguir falar. Então, pessoal, eu sou a Ah, professora Maiara, sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Rural. Já trabalho com o ensino de geografia há 6 anos. Tenho uma experiência tanto com a educação básica, né, tanto o ensino fundamental como médio, e agora eu estou numa empreitada diferenciada voltada para questões preparatórias. E isso me auxilia muito porque dá uma base muito maior quando a gente precisa desse contato, principalmente o trabalho que a Central de Professores faz, quando a gente tem esse contato direcionado, uma aula bem mais objetiva, né, para conseguir dar esse suporte que o aluno precisa. E agora, mais do que nunca, a gente está se reinventando, né? Toda essa questão da pandemia mostra para a gente uma nova vertente, né? Comprova que a educação, mais do que nunca, se faz forte, porém agora a gente tem que literalmente se desdobrar para conseguir mostrar o nosso melhor e mostrar a força que a educação tem, né? Sempre vai ter. isso é verdade, Mayara. E aí você trouxe um tema para gente que eu achei assim muito interessante, e fiquei muito curiosa. A professora Mayara vai contar para a gente como é que a gente pode compreender as tecnologias e torná-las nossas aliadas no estudo geográfico. Né? Num estudo geográfico Isso. que é tão importante nesse momento, quando a gente fala em pandemia, que acontece no mundo inteiro, uma coisa se alastrando em diversas culturas, em diversas Uhum. sociedades, em diversas nações, em diversos meio ambientes, né? Então, falar Isso. de geografia nesse momento é muito oportuno, né? Mas falar de geografia vinculada à tecnologia, conta aí pra gente. Vai, Natália. Vamos lá, então. Bom, como você já colocou, a geografia, ela mais do que nunca, ela está muito viva, né? Culturas. Então, por isso a geografia ela está muito viva no nosso cenário. O principal foco da geografia é analisar o espaço geográfico. A gente vai analisar como que existe a relação sociedade e o espaço natural, indivíduo e o meio humano, o meio físico. E esse quadro de pandemia traz um choque de realidade para a gente. A gente está analisando a geografia em si. E a tecnologia, vamos colocar assim, a gente está lidando com adolescentes, com pré-adolescentes, para eles a geografia é natural. Tem até um termo na geografia que nós chamamos, eles são os nascidos digitais. Já nascem com o celular praticamente na mão. Só que às vezes eles não conseguem identificar esse aparelho como a ferramenta, como o meio. Então, esse vai ser o nosso principal foco, né, nesse momento. A geografia, ela vai estar, um desafio dela vai ser mostrar para o nosso aluno que não tem um distanciamento. Isso a gente percebe até mesmo em sala de aula, né? Quando vai ter aula de geografia, aula de história, o aluno já pensa que, vou estudar passado, que é uma coisa distante, só que a realidade não é essa. Então, desafio da geografia é esse, mostrar para o nosso aluno que, mais do que nunca, é realidade, é o que está acontecendo no nosso dia a dia. E mostrar que o celular, ele não vai ser somente aquele meio onde ele vai ver um vídeo, onde ele vai jogar, mas onde ele vai conseguir extrair o melhor para compreender aquilo que está se passando no momento. A gente vai mostrar para ele que todas essas temáticas que a gente encontra na geografia são pertinentes aos dias de hoje. Mostrar para ele que não é só o celular como um aparelho que para ele é banal, como uma televisão.
e sim a ferramenta que vai mostrar que a realidade está ali, do lado dele, né? A Natália está dizendo aqui que ela nunca foi boa em geografia. Eu aproveito a deixa dela para te interromper um pouquinho, Mayara, e dizer o seguinte: durante muito tempo, a geografia na escola ela foi vista como uma aula de decoreba, né? Era geografia Isso. física. Uhum. Na minha época, eu me lembro da gente ter que Na minha decorar também. fluentes, da margem direita. Gente, surreal. E aí depois eu tive a Exato. oportunidade também de trabalhar dando aula de geografia, numa geografia muito mais humanizada, né? No Isso. homem modificando o espaço geográfico através da sua Sim. produtividade. E aí aquilo começa a fazer sentido, começa a ter uma interligação também com a história e com a Sim, realidade que a gente exato. vive. E a partir do momento que começa a fazer sentido, fica mais gostoso de estudar, fica mais interessante Isso. e a gente fica desejando saber entender mais, né? Pintar mapa. Olha, como eu pintei mapa, gente. E assim, eu não tinha a menor noção espacial. É uma coisa que não foi trabalhada, porque nas séries iniciais os professores deveriam trabalhar a questão espacial com os alunos, né? Uhum. E temporal, né? No espaço, na questão da geografia, e temporal na questão da história. São duas Sim. questões que não são muito trabalhadas, aproveito para deixar esse relato, e o aluno, na imaturidade normal dele, né? Porque está em desenvolvimento, Sim. ele fica perdido. Ele fica perdido. Então, assim, você precisa situar o aluno no tempo e no espaço antes de Uhum. começar qualquer coisa, né? E aí agora a Sim, gente está sim. aqui, no tempo e espaço, falando de uma pandemia numa baita aula de geografia. Não é isso? O que que você Exatamente acha? isso. Não, concordo plenamente com o seu posicionamento. O aluno, você falou do seu na minha época também foi dessa forma. As capitais, Também. hidrográficas, e realmente, nos dias de hoje, eu já tive a oportunidade até de fazer um estudo desse com os meus alunos uma vez, e a maior reclamação deles era exatamente isso. É, para que eu vou usar a geografia? A geografia serve para quê? Esse era um dos maiores questionamentos, porque eles não estavam conseguindo perceber que a geografia é o que ele faz no dia a dia. É quando ele consegue se localizar no seu bairro, consegue se localizar na sua cidade, ele consegue analisar questões climáticas, se a gente for trabalhar geografia física, ele vai conseguir entender uma questão econômica através de geografia financeira. Uhum. Esse é o maior questionamento, mostrar para o nosso aluno que a geografia, hoje, ela é viva. Ela não é aquela questão de decorar, não é mais aquela questão de você ver o outro, ver o fora. Vamos estudar sobre a Europa. Nossa, a Europa está tão distante, para que eu vou querer entender isso? Aí mostra, a partir do momento que a gente tem o entendimento de fora, a gente traz o aprendizado. Olha o que aconteceu nesse cenário da pandemia, as práticas, a cultura os modos no qual uma outra sociedade teve em decorrência de uma doença, a gente consegue identificar erros e acertos que eles tiveram e trazer para a nossa sociedade, trazer para a nossa realidade, né? E eu acho que hoje um dos maiores desafios, não só na minha área, enquanto ciência humana, eu acho que em todas as ciências, é exatamente isso, mostrar para o nosso aluno que tudo que ele está aprendendo, desde outras áreas de biologia, ciência, ele pode ver no dia a dia dele. É aquela Uhum, questão uhum. da utilidade, né? É aí Vamos que faz colocar esse sentido o termo. aprendizado, né? Eu Sim, sim, sempre, sim, não, sem sombra de dúvida. uma vez eu quase apanhei numa palestra dos professores de matemática, porque essa contextualização com a realidade, com o cotidiano, é fundamental. Quando o aluno percebe que ele Sim, está aprendendo alguma coisa que faz sentido na vida dele, ele realmente uhum, aprende. Agora, quando sim, ele não sim, vê nenhuma relação, o aprendizado não acontece, né? E assim, em matemática mesmo, eu me lembro, como eu sou muito mais para a área de humanas, eu aprendi, tive que aprender muita coisa que não fazia o menor sentido e que eu simplesmente deletei, né? A gente acaba uhum, aprendendo para passar de ano, mas aquilo ali não tem só decora.
Você não aplica em nada, você não vê nenhuma relação, e aí, enfim, não faz sentido. Então, eu sempre Sim, falo para os professores, deixar claro para o aluno qual é o objetivo daquela disciplina, daquele conteúdo, isso, né? Porque vai linkar a aplicação prática daquilo que sim. está sendo ensinado, né? Mas me fala, Nayara, como é que você tem feito isso tudo com seus alunos? Eu sei que você é uma professora que está sempre assim, antenada com o que há de mais moderno, está usando a realidade o tempo todo. Me conta o que você tem feito aí com eles. Então, vamos jogando assim para a tecnologia, né? O que, Uhum. que se tornou a principal ferramenta. Duas que eu já tinha uma afinidade, agora se tornaram duas amadas para mim, que são duas plataformas gratuitas. Uma é o do Uhum. Google Earth e a outra é o Google Maps. Vou colocar pelo Google Maps primeiro, né? A plataforma do Google, Uhum. onde a gente consegue, de forma simples, conhecer ruas, bairros, cidades. É, eu ainda não tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer a Itália, mas o norte da Itália eu conheço todo pelo Google Earth, porque da sua Ah, casa você consegue ver como é a rua, como é o bairro, você Google, me consegue. repete o nome, por favor. O Google Google World. Earth é terra em inglês. Earth. Ah, Google tá. Earth é terra em inglês. Aham. Maravilhoso. E de graça. De graça, né? E como que. Vou começar por essas duas tecnologias. Como que ela vai nos auxiliar? Às vezes, quando a gente chega com. Quando a gente fala assim, tecnologia, às vezes assusta, né? Tanto para os Uhum. alunos quanto para os responsáveis. E Uhum. por que isso assusta? Imagina só, se eu chego para o meu aluno e falo assim: olha, eu tenho esse kit apostilado, eu tenho esse kit robótico, é desse jeito e insiro. Com certeza isso vai gerar um distanciamento, porque é uma coisa dada. A pessoa às vezes não entende, já pensa, nossa, uma questão robótica, uma tecnologia, gera um afastamento. Essa é uma situação. Uma situação diferente vou colocar um exemplo simples. Alunos do nono ano, consta, né, na base curricular do nono ano, o estudo sobre aspectos humanos da Europa. Eles têm que analisar questões de população, relação da população por quilômetro quadrado, crescimento dessa população, e às vezes isso assusta. Olha como é diferente. O aluno do nono ano precisa ter esse entendimento. Eu tenho duas formas. Uma eu chego e falo assim: olha, esses são os dados, pronto, e acabou. Outra coisa eu falo assim: vamos analisar a plataforma do Google Earth. Olha como é esse mapa. Outra coisa eu passo o site do IBGE, onde eu tenho todas as questões tabeladas, todas as estatísticas. Não sou eu que vou dar a informação para o meu aluno. Ele vai ter a total capacidade de analisar. Ah, essa cidade eu tenho um número X, essa cidade eu tenho um número Y. Ele consegue verificar. Aí que está o papel da tecnologia. Nessas três plataformas, tanto na do Google Earth quanto na do Google Maps, o aluno consegue construir isso. Um outro exemplo que eu também acho maravilhoso, eu faço muito com os alunos do sexto ano. O aluno do sexto ano ele tem um diferencial muito importante, porque ele está acostumado com aquela quinta série, a tia, ainda está numa fase de uma escolarização um pouco mais infantil, não está acostumado com um Uhum. ritmo diferente do sexto ano. Quando Uhum. ele cai no sexto ano, às vezes tem um choque de realidade. E a geografia do sexto ano, eu falo que assim, para o aluno conseguir desenvolver durante os seus anos escolares de geografia, o sexto ano ele é fundamental, porque ali ele vai dar uma noção de localização para o aluno, onde ele está, o que é um planeta, o que é uma galáxia, o que é um bairro, coisas simples. Um, Sim, sim. É, Maiara, tá caindo. Tá caindo. Tô ouvindo. Voltou.
Tô chegando mais para perto. Aproveitar para dar um aviso pessoal, se quiser fazer perguntas, tá, gente? E continue Sim, sim. convidando aí os amigos para participar através desse aviãozinho. Mas vai, você estava falando Sim, do aluno do da sexto rua, ano. do bairro, da cidade, do Isso. estado. A gente vai, né, mostrando do micro para o macro, né? Exatamente. O Google Earth, ele consegue perfeitamente fazer essa análise, porque o aluno vai, coloca a rua dele. Ah, eu moro no site, ele consegue, fazendo um gradiente de escalas, ele sai da rua, ele vai para o bairro, ele vai para a cidade, para o país, para o continente. É uma plataforma maravilhosa. É, A assim, plataforma é faz isso, a plataforma mostra isso, isso. Muito mostra, legal. mostra. E é um acesso gratuito. E assim, se torna uma ferramenta maravilhosa. Tá Eu sou vendo? E assim, é muito acessível, muito acessível. Se torna tanto para o aluno, quanto até mesmo para o responsável. Sexto ano, geralmente o responsável vai estar auxiliando ele nesse período. E Uhum. assim, eu acho muito importante porque ele consegue ter esse gradiente. Diferente do que o professor chegar e dar a informação para ele. Ele não, ele está construindo. Eu acho que essa é a principal fonte, porque ali ele consegue ver, realmente, alguém botou aí, ó, Google Earth, é esse mesmo. Eu Isso. colocou ali, ó, Google Earth, É. essa é a plataforma. Porque o aluno ele consegue construir. Uma coisa é eu chegar para ele e falar, olha, a informação é essa. Outra coisa é ele ver, nossa, olha que legal, que importante. Gera uma curiosidade. Com E certeza. isso pode ser feito tanto por através de um exercício que o professor vai passar em sala, e aí a gente consegue colocar os responsáveis. Porque em Hum. atividades simples, fala assim, olha meu filho, ó minha filha, vê para mim por gentileza como é que é no bairro tal. Atividades simples gera uma aproximação do responsável, gera uma questão familiar, né? Esse laço que é construído, e principalmente agora, porque mais do que nunca os responsáveis eles estão tendo um papel fundamental nesse processo de educação, né? Porque eu me deparo com só que não estavam habituadas a fazer. Internet. Deixa eu vir mais para cá. Vou aumentando mais. Cada vez eu vou chegando mais para perto. Agora a imagem está um pouco desfocada. Para, acho que tá bom, vai ficar bom. Isso. Tá Foi? ótimo. Foi. Então, se professoras formadas às vezes não estão preparadas, não que estão preparadas, mas não têm o hábito de você poder exercitar isso com seu filho, imagina aquele responsável que tem uma atividade fora de casa, que demanda um tempo maior, né? E essas plataformas, elas auxiliam muito, muito mesmo nesse processo. Elas são muito ricas, né? E vão em todas as séries. Dei o exemplo do sexto ano, do nono ano, isso também acontece. Tem Tem gente aqui colocando um pergunta ali. comentário eu não sei o nome dela, TS Costa, enfim, falando do sexto ano, dos aspectos erosivos, né? Eu ministrei aula também de geografia para o quinto e sexto ano, numa época que a gente não tinha tecnologia, as ilustrações eram no livros. E eu, na época, quer dizer, a gente estava, já tem mais de 10 anos, estava muito longe de ter computador em sala e celular, não havia ainda celular com, né, Com essa esses tecnologia, né? recursos. E aí Uhum, eu brincava que professor de geografia tinha que ter um monitor na frente da barriga para ir falando e uhum, aparecendo as cenas, porque você vai falar realmente de erosão, né? Um solo erodido, um terreno não que é algo palpável para ele, não né? faz sentido. Eu Uhum, ainda brincava assim, pensa numa cabeça careca que caiu o cabelo. E sim, aí sim. eu procurava imagens e tal, mas a gente não tinha ferramentas apropriadas, a não ser que se colocasse o vídeo, mas o vídeo normalmente era muito extenso, acabava perdendo. Quando você só queria mostrar a ação, né, da erosão, da chuva, do vento e aquele solo desgastado. Não tinha Uhum, recurso.
Esse, porque ela colocou aqui do sexto ano, me lembrei na hora, porque eu falava muito disso em sala. E aí, meus alunos viajavam muito, e eu pedia para que eles prestassem atenção na paisagem, né? E tentar fazer relações com aquilo que eles viam. Mas é muito pouco, é muito menor do que essa possibilidade quando você tem uma ferramenta, um aplicativo que te coloca diretamente em contato com aquilo que você Uhum, quer que seu aluno aprenda, né? Fora exato, exato. a capacidade, a autonomia que você dá para ele de Você falou a palavra correta. Autonomia, construir o isso. aprendizado e pesquisar. Aprender Isso. a pesquisar, porque hoje eu acho que é um papel muito importante da escola ensinar o aluno a pesquisar. Eles não sabem, né? Quando você passa uma pesquisa, Informação normalmente. dada. Isso. Exatamente. Então, Exa- pesquisar para você construir e para você aprender efetivamente, né? Depois de ter buscado as fontes, estudado, de fato, estudado com propriedade, não é lido ou escutado o que foi dito, né? Isso. Eu acho que Então, assim, quando eu propus esse tema, a minha maior vontade era exatamente chegar a esse ponto, a questão da construção. Porque nós estamos lidando com, como eu falei, o termo são os nascidos digitais. O celular, para ele, é algo banal, como é um copo, vamos colocar assim, para a é, gente, né? E exatamente mostrar para o aluno essa construção, que ele pode sim construir e não somente ter uma informação dada, que às vezes ele vai decorar para às vezes fazer uma prova e acabou. Quando a gente consegue trazer o celular, quando a gente consegue trazer o dispositivo a nosso favor, a geografia cria importância. Ele consegue, não é mais aquela disciplina de decorar, é uma coisa que ele vive. Então, isso para mim é muito importante. E nós conseguimos chegar no ponto realmente que eu estava querendo, que é mostrar a construção, o poder uhum. que a gente consegue ter, né? E, Ó, eu estou vendo que tem alguns alunos meus aqui que estão mandando um alô. que Deixa eu até legal. aproveitar e mandar um abraço para o Guilherme, querido, muito Ah, bom ter você aqui. A Andressa também, obrigada, gente. que bacana, que legal. Sejam todos bem-vindos. Convidem os amigos Isso e aí, aproveitem essa compartilha. professora que ela é maravilhosa. Então, Mayara, mas se você consegue usar o celular na sala de aula, você está em turma, você está em sala de aula? Não, eu agora nesse período de afastamento, mas sim, eu trabalho, tenho turmas em escolas e eu acho que a questão do celular, como que eu faço? Por lei, nós sabemos que o uso de celular é proibido em sala de aula. Só que, principalmente quando a gente lida com adolescentes, uma coisa é a gente falar assim: você está proibido de usar. O aluno, às vezes, ele tem uma rebeldia. Que eu faço? Eu faço com que o celular seja o nosso principal ajudante. Existem momentos no qual a gente permite que os alunos possam trazer ideias, dependendo muito do ambiente, se ele tiver essa disponibilidade de questões multimídia, ele se torna. Só que eu acho que esse foco agora é muito voltado para esse momento que o aluno está dentro de casa. Porque aí ele Uhum. consegue pela televisão, ele consegue pelo notebook, ele consegue pelo celular. E um outro aspecto que eu acho muito interessante é que quando o aluno agora ele está em casa, ele precisa focar. Então, a partir do momento que ele consegue pegar o celular não mais como um aparelho comum, mas como uma ferramenta de estudo, ele consegue visualizar a importância, consegue mostrar que esse aparelho agora ele se torna o principal aliado, né? A gente construir isso. Vendo aqui que Mas tem aí você mais está um. fazendo, você está dando essas aulas online agora? Sim, sim. Agora eu trabalho tanto com aulas gravadas, né? É um tema gravado, e aulas online mesmo, são lives, no qual eu tenho contato com esses alunos. Uhum. Assim como a gente está fazendo aqui na Central, Isso, né? isso. Hoje Uhum. se tornou a nossa principal forma de não deixar, né,
a educação parar e mostrar que é muito importante mesmo, né? E o que que você acha nesse cenário aí de pandemia? Quais são os desafios que o ensino de geografia enfrenta? Você acha Sim. que, enfim, tem É, desafio nessa área? sim, sim, sim. Tem desafios, sim. E eu vou pontuar dois. O Hum. primeiro é a gente conseguir mostrar para o nosso aluno que essa pandemia não é uma questão do outro. Não é a doença da Europa, não é uma questão que está acontecendo do lado de fora da nossa casa. A geografia ela torna extremamente importante para mostrar para o nosso aluno que é o que está acontecendo agora dentro da nossa casa, é o que está acontecendo com com a nossa família, com a família do nosso vizinho. E geografia é a gente se localizar, é a gente se orientar, é a gente se espacializar. Então, o principal desafio da geografia é esse: mostrar para o aluno que esse período não está acontecendo com o outro, está acontecendo conosco. E o segundo desafio é mostrar para o aluno que às vezes ele fala assim, geografia é só geografia física, geografia é estudar clima, geografia é estudar vegetação, relevo, e geografia é estudar economia, geografia é estudar política, geografia é estudar cultura. E isso, para mim, Nossa. é o máximo, a gente conseguir compreender que a geografia tem uma vertente tão ampla que a gente consegue entender todas essas vertentes. Ainda É mais no geografia humana. cenário. É Exatamente. geografia humana, né? Aqui tem um aluno seu, se não me engano, Guilherme, é, perguntando, né, sobre o que que você acha que vai acontecer com a economia aí nesse período, né? Vai desandar muito? Nossa, assim, a gente estava falando, você falou aí, apontou a política. Hoje mesmo a gente teve um rebuliço político, né? Que mexe com a Verdade. gente, né? Mexe com cada um de Sim. nós. Eu fico mexida, porque era uma hora que a gente precisava estar mais com uma estabilidade política melhor para enfrentar as Uhum. dificuldades, e a gente Isso. está aí, parece que numa canoa furada. Tem Exatamente. horas que fala, meu Deus do céu. Então, me fala o que que você acha e vamos ver se você consegue responder para o Guilherme. Pergunta difícil. É difícil, né? É muito complicado porque nós estamos num período de instabilidade. Já existem dados que, de fato, a nossa economia já não estava andando em boas pernas, e com essa situação ela se agrava ainda mais. Eu não estou seguindo a lógica pessimista. Eu acredito sim que estamos passando por uma dificuldade, mas é um período que ainda há uma esperança. É possível sim que a gente consiga se reestruturar a longo prazo, obviamente, porém o cenário ele fica incerto, porque cada vez mais a gente percebe que diversos setores eles estão se afundando assim de ladeira abaixo. Famílias que eram totalmente dependentes de comércio, passou ontem na televisão a questão dos feirantes, que está muito, a situação deles está muito precária. Passou também a questão dos pescadores, e tudo isso influencia na nossa economia. Eu acredito, sim, que a gente vai conseguir, pode conseguir se reestruturar, mas a um longo prazo. Eu penso bem parecido. Eu acho que a gente vai ter uma fase longa, longa, assim, Isso. pelo menos até o final do ano. Eu acho que a gente vai ter bastante dificuldades de se reestruturar, de prosseguir, todo mundo tendo que Uhum. se reinventar para sobreviver, né? Em Exatamente. todos os sentidos, no sentido do vírus, da questão biológica e no sentido econômico. Uhum. Mas eu penso que depois também as pessoas vão começar a correr atrás daquilo que não Sim, aconteceu, né? Então vão claro. começar os concursos, vão começar as demandas por serviços, por produtos. Isso. Então, e aí tende, eu também
penso de forma assim otimista que vai demorar um pouquinho, mas que depois essa economia ela vai Vai conseguir ficar, se né, se reestruturar, sim. nivelar, se reestruturar, e a gente vai, agora a gente se preparando, estudando, mantendo a nossa mente focada nas nossas metas, nos nossos propósitos, né? O pessoal que está estudando, aproveita agora, estuda de É hora verdade, de, sim, agora é aprende. cair dentro. A gente está em casa, não tem muito o que se fazer para depois estar preparado para as demandas. O que vier, tá, aí Uhum. pintou um concurso, estou pronto para Tá fazer. preparado. Pintou uma Isso. oportunidade, eu estou pronto. E você sai na frente, né? A questão é que os jovens, muitas vezes, eles não priorizam, né? E assim, fica todo mundo muito perdido. A situação dentro de casa a gente sabe que é complicada. Ontem a gente estava falando, a tecnologia dentro de casa, às vezes, dependendo da classe social, ela é restrita, existe um aparelho para todo Isso. mundo, né? Não Uhum. existe internet ainda de uma forma é, Consiga tão otimizar essa abrangente. questão. Isso, é Exatamente, verdade, né? Esses são concordo. desafios também atuais, né, que as pessoas estão tentando driblar. E, e eu vejo assim um movimento de colaboração também dos grandes empresários para tentar Uhum. fazer chegar ao acesso. O Google liberou várias ferramentas gratuitas, né? E, Sim, enfim, a gente solicitar também por isso, pedir essa ajuda, né? Eu por exemplo, solicitei a Oi que me desse mais internet, porque para uhum. poder fazer as lives, eu estou vivendo de Sim, aula, né? E eu consegui flexibilizar com eles, então a gente também percebe que é um momento de cooperação, né? A gente tem que sim. tentar solicitar e ajudar naquilo que a gente pode, né? É um momento que a gente está voltado para a gente, mas para o outro também, né? O que você pode fazer nesse momento para que ele seja produtivo, para que ele seja melhor e que a gente passe por isso de uma forma saudável, né? Exato, exato. Ó, vai até, acabei de ver um comentário aqui, TS Kotska, como focar no estudo com tanta intranquilidade. É, Hum, isso é até uma pauta que eu queria colocar também. Uma questão muito importante quando a gente vai estudar é o nosso ambiente de estudo. Tem alunos que falam assim, ai, nossa, que bobeira, gente, faz uma diferença tão grande você conseguir separar um cantinho da sua casa. Seja, pronto, agora eu estou em função da conexão, eu estou falando com vocês aqui no corredor, mas seja no quarto, seja na sala, você consegue externalizar e colocar, esse é o meu cantinho. E diante de todas essas questões, o principal é que a gente não pode de jeito nenhum perder a nossa tranquilidade. Por que eu estou falando isso? A partir do momento que a gente se depara a cada dia com o número de óbitos aumentando, com o número de infectados aumentando, com o número de pessoas que não estão conseguindo se sustentar, somos humanos. É claro que isso gera incômodo, gera aflições, mas a gente não pode de jeito nenhum deixar com que isso tome a nossa cabeça, porque senão a gente não respira, senão a gente não consegue visualizar o que está à nossa frente. Sabemos sim que é um período bem complicado, mas mais do que nunca a gente precisa respirar, porque sabemos também que vai demorar um pouco, mas isso vai passar. vai Essa passar. situação vai passar, nós vamos conseguir sim superar todas essas questões, então a gente precisa manter o controle, não podemos entrar em pânico. É esse que é a principal questão, porque ele não nos ajuda de nenhuma forma. A questão é mantermos sim uma tranquilidade, tentar nos proteger da melhor forma possível, porque isso vai passar. Vai passar muito legal, eu concordo, Maiara, eu concordo. E assim, para ajudar ainda aí nesse aluno que falou da intranquilidade, a minha contribuição, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, o pessoal entrou, a gente já tinha se apresentado, e eu trabalho Uhum, com coaching também com os alunos. No coaching, a gente trabalha muito com a questão do planejamento, com a disciplina.
Então eu penso assim, faz um planejamento, planeja o dia seguinte, o que que eu vou fazer amanhã? Porque a gente Uhum. está no momento que a gente não tem muito horário para acordar. Alguns estão tendo aula online pela escola, mas não são todos, né? O pessoal do Uhum. município, do estado, a maioria não está tendo. Então, fica muito sem hora para acordar, sem hora para comer, sem hora para ver televisão, é internet o dia inteiro, é joguinho, e você acaba, o dia passa e o que, que você fez Nem de sempre. produtivo, né? Nem percebeu. Então, assim, a minha dica é que você procure fazer um planejamento de acordo com a tua meta, né? O que que você quer? Você quer ser um bom aluno, passar direto de ano, quer melhorar o teu aprendizado para o Enem, quer passar num concurso público, enfim, aqui o nosso contexto educacional, mas seja qual for ele, emagrecer, arrumar um novo Uhum. emprego, né? Mudar de profissão, Diferentes seja lá. focos. Diferentes focos, mas que você tem essa meta muito bem clara e definida na sua mente, tá? É Uhum. porque ela vai ser a sua mola propulsora para que você avance. Faz um planejamento de modo que todo dia você se obrigue a estar envolvido com uma atividade que vai te alavancar. Então, é Uhum. planejar, organizar e executar. A gente procrastina, é normal. Todo ser humano, em longa, né, ou de forma maior ou menor, a gente procrastina porque a gente não quer sair da nossa Faz zona de. parte. É, mas se a gente tem um propósito, se a gente quer alcançar alguma coisa na vida, a gente Objetivo e precisa ter foco. determinação, objetivo, foco e determinação, e mandar ver. Se você se Exato. planeja, faz um horário fixo na agenda e procura cumprir. Eu sei que para o jovem isso é muito difícil, e a gente vai falar agora aqui da relação dos pais, né? Que a gente já tem aqui. Uhum. Como é que os pais podem ajudar? Os pais nessa idade, assim, eu vou até também já perguntar e responder ao mesmo tempo. Eu não sei se você, o que você acha, Mayara, mas a principal função é ajudar o aluno a se planejar. O adolescente Sim. ele ainda não está pronto cognitivamente, ele não se desenvolveu por completo para fazer isso. Então, se o pai puder ajudar ele a se organizar e depois supervisionar se conseguiu, né, Uhum. executar as ações determinadas, acho que seria assim um ganho enorme. O que, que você acha? Você acha que faz sentido? Não, concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Por dois fatores. Primeiro, porque ele não está. Tudo é novo. O aluno ele não está acostumado a ele montar sua rotina. Ele está acostumado a quê? Chegar na sala. Segunda-feira eu tenho aula disso, terça-feira eu tenho aula disso, semana que vem eu tenho a prova tal, eu estudo, pronto e acabou. Ele já foi dado uma diretriz para ele. Quando ele está em casa, no ambiente de conforto, ele não vai pensar nisso. Não por uma questão ruim, simplesmente ele não está habituado, não faz parte da rotina, é um Uhum, novo para uhum. ele, né? Então, se faz muito importante a presença do responsável, e você colocou um termo que eu achei muito interessante, que o final é supervisionar. Não é aquele responsável, às vezes, ficar ali cobrando. Não, dá uma autonomia para o seu filho também, porque Uhum, ele uhum. também vai se sentir orgulhoso, e isso se torna muito importante agora, assim, conseguir cumprir esta tarefa, te conseguir passar por. São níveis que os alunos vão construindo em si, e eu acho muito importante. É, Tem colegas, professoras também, que estão falando exatamente isso. Como que eu vou fazer? Amigas que não são. Eu não sei ensinar, Mayara. Como é que eu vou fazer com o meu filho? Aí eu falei assim: é simples. Simplesmente esteja ao lado dele. Você dá a oportunidade para ele conseguir compreender sozinho. Se ele conseguir, que bom. Caso ele não consiga, conversa. Às vezes o responsável é assim, mas eu não sei ensinar, o que que eu vou fazer? Conversa. Pega um assunto, eu não entendo sobre Revolução Industrial. Lê com ele, faz como se fosse um debate, uma conversa.
porque aí vai Uhum. gerar um processo de construção de ambos, e no final o responsável ele vai ter o total discernimento para falar, ah, muito bem, vamos continuar dessa forma, ou não, vamos passar para uma outra vertente. Concordo, assim, perfeitamente com o que você falou, penso desse mesmo modo. É isso mesmo. Os pais eles têm que estar ali auxiliando, né? Não Uhum, fazendo pelo aluno. Algumas isso, questões têm vindo à tona no sentido das aulas online. Será que os pais é que estão fazendo as atividades? Outras questões também isso. sobre aluno só estudar quando a prova estiver marcada e ninguém sabe quando é que vão ter as avaliações, né? Então, Uhum, os alunos acabam procrastinando mais. Mas o grande barato, até do que você falou, é entender o seguinte: quando a gente consegue dar conta de alguma coisa que está pendente, que não está indo muito bem, e a gente consegue perceber que teve êxito, que teve produtividade, acaba que isso é tão prazeroso, é tão bom, um prazer de realizar, é tão grande que você acaba gerando essa um ação em campo todas as outras contínuo, áreas, né? em tudo. A tua vida começa a andar. Você sai do Isso. zero, sai ali, né? E vai, Entra em começa a movimento, fazer. né? Vira fluxo. Exatamente, exatamente. Eu penso isso. Então, assim, os pais têm que estar focados em auxiliar esses alunos agora, nesse momento, a estimular, a dar força, a mostrar a importância de um estudo para uma vida toda, né? Não Isso, não apenas só para para passar prova. de ano para a prova. Pois é o que eu penso. Concordo, Ai, concordo. olha, vou falar, tempos difíceis, né? E a política, Maiara? O que que você está achando desse caos que a gente está vivendo? Pois é, né? É muito interessante que quando eu vou ter uma aula sobre política, uma coisa que eu falo para os meus alunos, a geografia ela se faz tão importante porque quando eu chego com o assunto, o aluno já vai falar assim, professora, você é do partido tal ou partido tal? Eu falei assim, aí que está a questão. A geografia ela é tão rica que ela me permite não criar uma posição. A minha função é compreender todas as partes, né? Que E legal. a gente está percebendo que o que está faltando hoje é exatamente isso. Independente de posicionamento político, independente de quem gosta do que, hoje a gente Uhum, percebe que as pessoas não estão tendo uma base para discutir e só estão agredindo, né? é A verdade. gente está passando por um período que eu considero sem estrutura, né? É, Analisando, por exemplo, o que aconteceu hoje. Estamos passando por um problema de saúde muito grave e, juntamente com ele, outros problemas no campo do Brasil estão surgindo. Não acredito que simplesmente as pessoas criticarem, julgarem, falar você acha que o político tal é bom, o político tal é ruim, isso infelizmente não vai gerar riqueza para a gente. O que a gente precisa é compreender quais são as melhores formas para a gente não perder a base, que é a nossa educação, que é a nossa saúde. As pessoas estão entrando num processo que eu falo que é muito pobre de conhecimento e só Uhum. estão julgando. Infelizmente ou felizmente, não sei, cada pessoa tem o seu posicionamento político, né? E eu vejo esse diferente posicionamento político de uma forma rica, porque a gente tem que extrair o melhor de cada lado. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não estão conseguindo ter esse pensamento, né? A gente está num período de instabilidade total no nosso país. É uma instabilidade política, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Cada Uhum. dia é uma surpresa. Principalmente, vou colocar assim, como hoje, a gente perde uma das nossas frentes, né? A, a defesa, Uma a questão referência, jurídica, né? né? Uma Uhum. referência, e a gente fica realmente assim, sem saber. Literalmente temos que aguardar as emoções dos próximos capítulos e Na, torcer para que mas, no final tudo é, corra bem. se Deus quiser. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida, né? A gente Sim. está sendo assim, recebendo informação de todos os lados, né?
Uhum. E eu penso que é muito difícil, imagino que se para mim, que com toda a minha experiência de vida, meu conhecimento, é difícil peneirar essas Uhum. informações. Imagina para esse adolescente que vai fazer um Enem, por exemplo, até para que ele possa tomar conclusões, né, formar uma opinião. Sim. O que que você sugere, né? Você é uma cientista. O que que Sou. você sugere para que ele tenha uma informação verdadeira, né? Uma informação real, uma informação assim fidedigna dos fatos, né? Que é tanto fake, é tanta distorção também, que a gente fica Isso. muito perdido, né? E aí eu queria ouvir de você, a gente já está aqui nos últimos minutinhos aqui da nossa Uhum. live, mas eu acho que é muito precioso a gente saber Sim. buscar as fontes de informação, principalmente os jovens, né, para formar opinião, para poder ter Uhum. discernimento e entender os fatos. O que que Sim, sim. você indica e o que que você É, sugere? hoje nós estamos exatamente o maior problema é o excesso de informação, né? E são informações de todos os lados e não tem como a gente se garantir. A primeira coisa que eu acho que é o fundamental é que assim o WhatsApp ele se tornou o meio que as pessoas mais possuem, apreendem informação. E não por aí que a gente pode se pautar. O Enem, ele se tornou uma, um sistema muito simples. O Enem, ele dá uma problemática em relação à questão e as respostas sempre são voltadas para uma solução. Como que não é regra, né? Mas como que a gente lê o Enem? Um exemplo. Tem uma questão sobre queimadas. Para o aluno conseguir ter uma excelência na resposta sobre queimadas, ele precisa compreender como que as queimadas surgiram, qual a consequência dessa queimada e como que ele pode resolver a queimada. Essa é uma das lógicas de interpretação das questões do Enem. Primeira coisa, ele não pode se esquecer que o principal aliado dele é o material didático. É o livro que ele tem dentro de casa. Às vezes os alunos esquecem do livro, né? E aquele livro ele foi preparado com muita atenção, ele foi preparado com muito respeito. Então, quando esse aluno vai estudar para o Enem, seu principal amigo é o seu livro didático. Depois que a gente consegue ter esse amadurecimento sobre o livro didático, voltado para questões de internet, as fontes da internet, sites seguros, não atentem-se a informações de sites de universidades, sites de centros de pesquisa. Por mais que o acesso seja WhatsApp e Facebook, não dá para a gente confiar. Vamos diferenciar que o WhatsApp e Facebook eles foram voltados para informações rápidas e, infelizmente, as pessoas se utilizam disso para jogar os fakes. E isso em todas as vertentes, seja questões de educação, questões Uhum. políticas, culturais, religiosas, qualquer que seja. Vamos pensar mais do que nunca a ciência, que é o principal foco. Sites de universidades, fontes de pesquisa, instituições governamentais são a base para que a gente consiga discernir o que é fato e o que é fake. Ah, que bacana, ótimo, ótimo, ótimas dicas, né? Porque às vezes a gente se deixa levar por uma emissora, né? Por um canal Isso. de jornal famoso, algum Uhum. tipo de jornalismo, né? E às vezes pode ser que isso tenha, não Gera, seja assim, uma, às vezes a né? pessoa se identifica e acredita que por ter uma visibilidade maior é o É, verdadeiro. E nem é, é. sempre é assim. Eu achei assim importantíssimo a gente falar sobre isso nesse momento, porque a Sim, gente fica claro. perdido nesse excesso, né, de Isso. informação. Excesso de informação. E de informações muitas vezes é,
que não contribuem, que só atrapalham, né? Quando elas Uhum. são distorcidas, quando elas são erradas, negativas. Então, eu até estou falando, evitar ficar vendo o noticiário, se manter informado, mas de uma forma leve, para a gente cuidar da nossa Isso. saúde mental e para a gente poder produzir também, porque se a gente ficar em função desses acontecimentos diários, diários em relação tanto à pandemia como a nossa problemática política e econômica dentro do Uhum. A Brasil, gente surta. a gente surta. Então tem que olhar para frente, né? Acreditar que lá na frente vai estar melhor e que se eu Isso. fizer hoje o meu melhor, eu me preparar, eu vou estar garantido Amanhã eu para tenho resultado. realizar. Eu tenho uma turma que a gente está tendo uma turma na Central dos Professores, eles são bolsistas do Colégio São Bento. Eles têm aula de reforço pela Central dos Professores online, sabe? Eles investem, eles estudam, eles não perdem uma aula. Esses meninos, eles são fera. Conseguiram a bolsa à base de prova que fizeram. Então, Uhum. assim, esses estão aproveitando. Esses vão ser lá na frente as referências Destaque. como médicos, né? Vão ser os nossos ministros, vão ser, se Deus quiser, a gente vai ter Uhum. uma geração de profissionais bem-sucedida, né? Se Sim, agora sim, sim. eles, se agora esses jovens aproveitarem a oportunidade, estudarem, tomarem gosto para fazer um país melhor do que estão fazendo hoje, né? Sim, é o nosso futuro, com certeza, é o nosso futuro. E eu acredito, sim, que quando a gente consegue literalmente a base estruturada, o aluno que ele consegue visualizar a importância de estudar, sim, a importância de discernir o conhecimento de modo geral, sem sombra de dúvida a gente vai conseguir ter um adulto bem melhor, um profissional bem melhor e um futuro bem melhor. Se Deus quiser, Mayara. Então, a gente está terminando aqui a nossa live. Quero lembrar a todos que a Central dos Professores está com aulas online desde que começou, que as escolas pararam, né, as suas atividades físicas. A Central dos Professores, que trabalha com aulas particulares em domicílio, também parou. Mas a gente está com aulas online, tanto para alunos como para responsáveis e professores, para ajudar aí nesse período a você que está com dúvida, que tem dificuldade a encontrar uma orientação para driblar esse momento que realmente está sendo difícil para todo mundo. Mas a gente está aqui para te apoiar, a gente vai ter lives, esse circuito de lives fora de sala vai acontecer até maio e cada dia eu estou recebendo pessoas interessadas em fazer parte, em compartilhar esse momento com a gente para agregar conhecimento, agregar valor, como foi a Mayara hoje, ontem a Natália, foi esse bate-papo maravilhoso que a gente não quer que acabe nunca, né? É Porque não verdade. falta assunto, tem um monte de coisa para a gente falar. E geografia realmente é apaixonante, né? Quando a gente tem um olhar do que é a geografia. É, Isso. ela é apaixonante. Eu assim, falo por mim, quando eu era aluna, eu odiava, mas um dia uma escola pediu para que eu ministrasse aulas de geografia. Eu falei, meu Deus, foi um dos meus maiores desafios. E eu me apaixonei, porque eu vi que não era nada daquilo que eu tinha, da forma como tinham passado para mim, né? Então, assim, eu Uhum. tenho o maior orgulho também de dizer que eu me superei, né? Como enquanto professora, enquanto pessoa, e realmente era um tema que eu tinha muita dificuldade. Você falava Europa, você falava em mapa, eu não tinha localização mental. É uma falta de habilidade minha, né? Eu não tenho isso muito, não tive isso muito bem desenvolvido. É uma questão Então, de desenvolver isso. sim, claro, e não foi, e aí, mas aí quando eu enfrentei o desafio de dar aula, eu tive que aprender, né? E aí eu aprendi fazendo, e agora, sim, sou apaixonada, adoro. É uma disciplina realmente fundamental que vai dar base para todas as outras, né? Porque a matemática na estatística, porque a redação você precisa entender da geografia, porque a história você precisa entender da geografia, e por aí vai, né? Ela é muito contextualizadora e ela é interdisciplinar pra caramba. Uhum. Então, Totalmente. assim, A gente é estuda muito tudo. bacana. A gente já está aqui com o tempo esgotado e eu Estourada. quero
convidar todo mundo para curtir aqui o perfil da Central dos Professores, o perfil da Maiara, e lembrar que amanhã, às 9 horas, com uma nova live. Agradecer a todos vocês pela presença. Maiara, foi demais. Muito obrigada.